Olá amigos, olá amigas ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu. Sexta-feira é dia de continuarmos procurando um rumo certo com o benfeitor Emmanuel, agradecendo a você que nos ajuda a engrandecer, a crescer esse conteúdo, a crescer esse canal. Agradecendo a Maria Cícera, a Cissa lá de Praia Grande, São Paulo. A Renata colocou aqui, ó, ela é de Sertãozinho. Ô Renata, que bom ter você, viu? A Laila é aqui de Patrocínio, se eu não me engano. Você não mudou, né, Laila? Mas ela é aqui de Patrocínio, ela é uma exímia trabalhadora, muito dedicada no movimento espírita aqui da nossa região, um grande exemplo para todos nós. Que bom saber que você está com a gente aqui, Laila, beijo no seu coração. Humberto Oliveira, lá de Guapiaçu, São Paulo, que bacana, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Humberto aqui. O Pedro Eduardo Martins, que é lá de Frutal. A Gladys Ferreira, que é lá de Machado, aqui de Minas Gerais. O Márcio Foschiani colocou aqui para nós, ó, treinando e aprendendo. Deve estar na academia, né, Márcio? O Márcio lá de São Paulo, capital. Um abraço para você, meu irmão. A Kedma Alcântara, que está sempre com a gente aqui também. Kedma, depois deixa. Você já deve ter colocado aqui de onde você está falando, mas depois deixa mais uma vez aqui para nós, para a gente poder mandar um abraço especial para a sua cidade também. E se você não comentou ainda, se você está aqui com a gente todos os dias, porque a gente tem estudo sempre, deixa para nós aqui seu nome, deixa para nós aqui a sua cidade. É muito legal a gente saber com quem que a gente está falando, a gente unir os nossos corações. Isso é muito importante para todos nós. Muito importante mesmo, de verdade. Não se esqueça, por favor, se esses vídeos, se esses estudos estão mudando a sua vida de alguma forma, curte, comenta, compartilha. A gente precisa disso. Nessa internet hoje que está tão cheia de conteúdos vazios, é bom sempre nós enviarmos para alguém uma boa palavra, uma boa recomendação. A palavra não é nossa, a palavra é dos espíritos superiores. Hoje, por exemplo, a palavra é de Emmanuel, a palavra é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é sempre legal a gente estar espalhando esse conteúdo, tá bom? Então, como a gente sempre fala, um pouquinho de paciência, que logo depois da nossa vinheta nós vamos aí meditar em torno da obra Rumo Certo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, autoria do seu benfeitor Emmanuel. Hoje, no livro Rumo Certo, a mensagem com um título interessantíssimo, mensagem de número 30, Dinheiro Amigo. E veja bem, o próprio livro dos Espíritos assevera aos nossos corações que entre as provas da pobreza e da riqueza, em nosso mundo de caráter provacional e expiatório, a prova da riqueza é aquela que mais exige da individualidade. E muitos podem rir quando a gente fala isso. Afinal de contas, quantos não são aqueles que não gostariam dessa prova da riqueza? Mas veja bem, nosso mundo é um mundo movimentado por paixões desenfreadas. É um mundo movimentado por orgulho, por egoísmo, por inveja, por vaidade. E o dinheiro excita tudo isso. O dinheiro ele é permissivo com tudo isso. Quer dizer que o dinheiro é ruim? Não. Se a gente for ao Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, não é o objeto em si. É aquilo que nós fazemos do objeto. Porque senão nós começaríamos, numa postura até antiquada, a condenar aqueles que possuem grandes somas. E há muitos que possuem grandes somas que entendem que são possuidores temporários e que isso é um talento, não é? Como na parábola dos talentos, e que isso é um talento que precisa ser movimentado para a coletividade. Há aqueles que possuem grandes somas e que são grandes, exímios responsáveis na distribuição de renda, na geração de empregos. Então não é o dinheiro, não é o objeto em si. O dinheiro ele precisa ser amigo. O dinheiro ele precisa ser amigo. Ele não precisa ser aquele que comanda a nossa vida. E não precisa ser aquele pelo qual nós fazemos tudo. E nós permitimos excitar o excitar de todas as paixões. Não. Ele é um talento. E o talento precisa ser distribuído. E a gente precisa muito aprender isso nesse planeta nosso. Mas muito. E na mensagem Emmanuel dirá: letras de câmbio, alterações de câmbio. Em toda parte vemos o problema da troca na vida monetária por base de sustentação a mercados diversos.
Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Olha que interessante. No câmbio da caridade. Emmanuel não descura da importância da questão do dinheiro, mas ele nos solicita a pensar tanto quanto possível, de preferência sempre, no câmbio da caridade. Sempre que se nos fixe a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir. Olha só, as aflições que o dinheiro pode suprimir. Quando? Quando ele é movimentado para o bem, quando ele é movimentado dentro da esfera da caridade. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Quer que o dinheiro traga verdadeira felicidade? Movimente-o em prol daqueles que possuem ainda menos. Ainda menos. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação, se aplicada a benefício de outrem, pode ser transubstanciada no reconforto e na bênção de muitos. É inegável que inúmeros dos nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita da riqueza material, que é aquilo que nós dissemos anteriormente, dissipando-a sem elevação nem grandeza, tanto quanto existem outros muitos que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhe as energias sem entendimento ou proveito. Porque é aquilo que a gente vai repetir, não é o objeto em si, é aquilo que a gente faz do objeto. Não é a coisa em si, não é o dinheiro que é ruim, é a destinação que eu dou para o dinheiro, é a destinação que eu dou para esse recurso. Gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro, à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial de trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para construir e servir. O dinheiro, ele deve nos servir. Como? Servindo aos outros. Servir é talvez a palavra base da existência. Quando eu sirvo, tem até uma frase que eu gosto muito, né? Se eu não me engano, ela é da Legião da Boa Vontade. Se eu tiver errado, me desculpem. Mas quem não vive para servir, não serve para viver. Servir é a base. Caridade é a base. Bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do pai de família, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada, ou que se converte em escora e recuperação dos pequeninos, que vagam sem apoio e sem direção. Porque veja bem, quando a pessoa é muito amoedada, mas ela se serve da moeda só para atender aos seus desejos mesquinhos, ela cai naquela expressão que é muito feliz. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro e mais nada. Coloca-te no lugar daqueles companheiros nossos do mundo que se oneram de débitos e compromissos de solução urgente, que varam humilhação e penúria, que sofrem doença com abandono, ou que se estiram nas trilhas de provação, sem ânimo e sem teto, e reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu que verte de mais alto, ao encontro da lágrima na terra, a fim de transformá-la em bênção de esperança e de amor, na edificação de um mundo mais feliz. E, sinceramente, que a nossa humanidade, que nós outros, que nós possamos aprender a conferir a moeda, a conferir o dinheiro, a conferir ao monetário o seu verdadeiro valor. Porque nada tem valor se não for aproveitado àqueles e àquelas que estão ao nosso redor. Não se esqueça. Fez sentido? Curtir, comentar e compartilhar. E acima de tudo, não se esqueça. Até o nosso próximo encontro.